Seres humanos, e aí? Bom ou não? Beleza! Galera, vamos dar início então à filosofia moderna. É claro que na filosofia moderna existem vários temas e a proposta aqui é teoria do conhecimento. Então, teoria do conhecimento moderna e vamos fazer uma introdução. Antes da gente fazer a introdução, precisamos demarcar o que nos interessa dentro da teoria do conhecimento moderna. Basicamente, três correntes. E nós vamos pegar um filósofo de cada uma dessas correntes para podermos entender o que está em discussão, que vai começar lá no finalzinho do século XVI, com René Descartes, e finalizar com Immanuel Kant já no século XIX. Kant faleceu no século XIX, no início do século XIX. Então vamos lá. Eu vou começar trazendo algumas questões que são consideradas em muitos manuais, ou seja, livros didáticos, livros que são voltados para as outras áreas do conhecimento e fazer uso da filosofia. E até mesmo há interpretações que consideram que teoria do conhecimento é igual a epistemologia, enfim. Então a gente vai fazer uma distinção aqui para darmos início, e essa distinção ela vai nos guiar a partir de agora. Beleza. Introdução à teoria do conhecimento. Vou começar destacando aqui, teoria do conhecimento. Quero que você entenda o seguinte. Em filosofia nós temos áreas, assim como na matemática. Se na matemática a gente tem álgebra, geometria, aritmética, estatística, trigonometria. Em filosofia a gente também tem áreas: teoria do conhecimento, política, estética, ética, lógica. Então, aqui nos interessa a teoria do conhecimento. E aí eu já trago a definição para ti. Teoria do conhecimento é a parte da filosofia que estuda o que pode e o que não pode ser conhecido. Então, teoria do conhecimento, como o próprio nome está dizendo, é uma das partes da filosofia, é um dos ramos da filosofia que estuda o que pode e o que não pode ser conhecido. E a questão é, o que pode e o que não pode ser conhecido? E se é conhecido, como é conhecido? Percebe o que está em jogo? Porque você já parou para pensar? O homem conhece, mas a questão é, como nós conhecemos? E isso que nós conhecemos é verdadeiro ou é falso? Então, teoria do conhecimento é a parte da filosofia que estuda o que pode e o que não pode ser conhecido. Se é conhecido, como é conhecido? E se esse conhecimento é verdadeiro ou é falso? E aí eu faço uma distinção logo depois da palavra lógica e da palavra epistemologia, que eu quero que você entenda que são coisas distintas. Então eu acrescento. Já a ciência da lógica, a lógica como ciência, ensina o homem a conduzir a razão na busca da verdade. Então, o que é lógica? A lógica é a parte da filosofia que se preocupa com a forma, com a estrutura do pensamento, de modo a conduzir a razão na aquisição do conhecimento verdadeiro. Já a parte da filosofia que estuda a forma como o homem conhece, já é teoria do conhecimento. E a epistemologia? A epistemologia ela reflete sobre os fundamentos, parceiro, que levam à construção de verdades. Sim, eu tenho fundamentos, e esses fundamentos eles vão dizer o que é verdade e o que não é. O que está em jogo aqui é a verdade científica, a verdade na filosofia. O que significa dizer que existem outras formas de ver o mundo, existem outras epistemologias, então epistemologias outras, que têm os seus fundamentos e interpretam o que é verdade e os seus múltiplos sentidos. Ficou claro então que aqui eu estou falando de três coisas distintas? Teoria do conhecimento, estudo que a gente pode e que não pode conhecer. E se conhecemos, como conhecemos? Já te adianto, pela razão ou pelos sentidos, pela capacidade de pensar ou pela capacidade de sentir. E isso que eu conheço, é verdadeiro ou é falso? Opa, então já entramos na lógica, que ensina o homem a pensar de um modo correto, que ensina o homem a conduzir a razão na busca da verdade. E a epistemologia, aqui, ou em qualquer outra área,
ela reflete sobre os fundamentos que dizem o que é e o que não é verdade. Porque isso também passa a ser cultural e de ramos específicos do conhecimento. A verdade e os seus múltiplos sentidos, desdobramentos, conforme o local, conforme o povo, conforme o grupo em que ela é pensada. As principais correntes da teoria do conhecimento moderno e os seus pensadores. Bem, as principais correntes são essas aqui. Nós temos a corrente inatista, a corrente empirista e a corrente criticista. Essas correntes elas foram colocadas aqui tendo como base a cronologia do principal filósofo que a representa. O principal filósofo do inatismo, também conhecido como metafísica ou racionalismo, nesse caso cartesiano. Porque assim, ó, eu costumo brincar com os meus alunos assim, ó. A pessoa de nome Eduardo, ela pode ser chamada de Eduardo, Edu, Dudu ou Du. Ou seja, ela tem um nome, mas ela tem outras formas de ser chamada. É o mesmo caso. Então, o inatismo pode ser chamado de metafísica ou racionalismo, que nesse caso é do Descartes, por isso racionalismo cartesiano. É ele mesmo, o filósofo da matemática lá do plano cartesiano. É sobre ele que nós estamos falando. O empirismo, ele pode ser chamado de empirismo, só acabou. Beleza? E o criticismo, ele pode ser chamado de idealismo, mas Hegel também é um idealista. O Descartes também pode ser chamado de idealista. Então, ou é idealismo kantiano, ou é idealismo transcendental. E o criticismo de Kant também pode ser chamado de racionalismo, mas não é racionalismo cartesiano, é racionalismo kantiano. Cada um dessas correntes tem um pensador específico. Vou começar destacando aqui o pensador do inatismo cartesiano é quem? É René Descartes. E o pensamento aqui do empirismo principal é quem? É David Hume. E o principal aqui é o Immanuel Kant. Você vai perceber na construção desse texto que eu coloquei aqui para você que a redação é a mesma e eu destaquei as diferenças em negrito, o que te permite enxergar as semelhanças e diferenças em relação um ao outro. O que eles estão discutindo? Como o homem conhece. E eles querem saber se esse conhecimento é verdadeiro ou falso. Por que eles colocam em jogo o valor de verdade do conhecimento? Porque é uma questão filosófica e científica, é a interpretação do que é e do que não é verdade, do que é e o que não é científico. Olha o que eu escrevo aqui para você. O René Descartes, principal representante aqui do inatismo, que afirma que as ideias são inatas, ele analisa, enfatiza, valoriza e classifica o conhecimento da razão. Então, Descartes é um filósofo que ele se propõe a analisar e após a análise ele passa a valorizar o conhecimento que deriva da razão. Bacana, conhecimento que deriva da razão. O David Hume, ele é um filósofo que, assim como Descartes, ele analisa, enfatiza, valoriza e classifica conhecimento. Mas não qualquer tipo de conhecimento, especificamente o conhecimento dos sentidos. Aqui já dá para ter uma distinção bacana. Segundo Descartes, o conhecimento verdadeiro deriva da razão. Já estou te adiantando. Segundo David Hume, o conhecimento verdadeiro também pode ser derivado dos sentidos. Preste atenção no que eu vou te dizer. Para o que você está fazendo, dá uma olhada aqui em mim. O David Hume ele é um crítico do inatismo. Não da análise que Descartes faz da razão. Repito, não da análise que Descartes faz da razão. A divergência do David Hume em relação à razão e Descartes está no conceito de ideia inata. Para Descartes, as ideias inatas são ideias que nascem com o homem. Para David Hume não existem ideias inatas. Isso que o Descartes chama de ideia inata, para David Hume é ideia pura. Em René Descartes nós temos três ideias inatas: o cogito, Deus e a matemática. Para David Hume só existe um tipo de ideia pura, a matemática. Deus não entra e o cogito não entra. Muito embora os livros utilizem a palavra inato,
e puro como sinônimo, eles possuem conceitos divergentes, distintos. Descartes é francês, Hume é escocês, mas é classificado como empirista inglês. Em Descartes, inato, nasce com o homem. Em David Hume, puro significa independente da experiência. Volta à questão central. David Hume não discorda do Descartes quanto ao conhecimento verdadeiro produzido pela razão quando eu falo de matemática. A divergência de David Hume em relação a Descartes está nos sentidos. Para David Hume, é possível encontrar um conhecimento válido a partir de sentidos? Essa é a pergunta que ele está fazendo, porque Descartes disse que não, e o Hume vai fazer essa análise, e lá em Hume a gente vê isso, beleza? Então essa aqui é a principal diferença. Olha o que o Immanuel Kant vai fazer. Ele analisa, enfatiza e valoriza tanto o conhecimento da razão, sim, tanto o conhecimento da razão, quanto o conhecimento dos sentidos. Nós poderíamos dizer, a grosso modo, que ele faz uma síntese. Mas, na verdade, ele vai provocar uma revolução, que vai receber o nome de Revolução Copernicana em Kant, onde ele vai mudar o referencial teórico, que daqui a pouquinho a gente vai ver. Então, para Descartes, conhecimento verdadeiro deriva da razão. Para David Hume, existe a possibilidade de um conhecimento verdadeiro derivado dos sentidos. E para Immanuel Kant, o conhecimento verdadeiro ele é uma relação das faculdades de pensar e do sentir. Quando Descartes faz uso da razão e ele produz a sua teoria, essa teoria recebe o nome de método dedutivo. Então, o método dedutivo refere-se à capacidade de pensar. Enquanto que o método indutivo refere-se à capacidade de sentir. Eu poderia fazer uma provocação aqui para você, pedindo para você olhar lá no dicionário o que é dedução. E aí você vai dizer assim, ato ou efeito de deduzir. Você vai ler, você vai deduzir, está assim, proveniente de dedução. Isso chama-se tautologia, que significa dizer a mesma coisa, ou seja, não explicou nada. Disse mais do mesmo. Então, método dedutivo é o método que afirma que o conhecimento verdadeiro deriva da razão. E o método indutivo afirma que o conhecimento verdadeiro também pode derivar dos sentidos. É comum chamarem método dedutivo de método reflexivo, afinal a dedução é a capacidade de pensar, então você reflete. Enquanto que o método indutivo também costuma ser chamado de método experimental, porque ele parte, então, portanto, da experiência na vida cotidiana e na ciência de experimentos. O método dedutivo, além de reflexivo, pode ser chamado de sintético. E o método indutivo, além de experimental, também pode ser chamado de analítico. Eu faço uma brincadeira aqui para conseguir gravar essas coisas. Isso ainda lá na época da graduação, tem muitos anos, né? Então perceba, o método dedutivo, está aqui uma palavrinha, vou escolher uma outra cor aqui. Todas começam aqui, ó, com consoante, tá vendo? D, o S e o R. Então, método dedutivo, método sintético ou método reflexivo é o método que baseia-se na razão, na busca do conhecimento verdadeiro. Vou destacar aqui de novo, ó. Vogal, vogal, vogal. O método indutivo, experimental ou analítico, baseia nos sentidos, na busca do conhecimento verdadeiro. Fechou? Tá. E do Kant? Ele diz que o conhecimento ele vem da relação entre razão e sentidos. Mas, como eu disse aqui, ó, o Kant ele modifica as concepções inatistas e empiristas. E essa modificação vai receber o nome de novo de Revolução Copernicana. Mas vamos voltar. Para Descartes, a razão produz verdade. Os sentidos não. Para David Hume, a razão produz verdades e os sentidos também podem produzir. O conhecimento produzido pela razão, segundo Descartes, ele é universal e necessário.
Pô, rapaz, isso aqui é muito importante. Então, o conhecimento produzido pela razão, ele é universal necessário. Caramba! E o conhecimento produzido pelos sentidos, ele é particular da maioria ou possível, ou seja, não significa dizer que ele é universal. Tudo que é universal é necessário. Exemplo clássico lá em Aristóteles: todo homem é mortal. Não há exceção. O homem, para ser homem, necessariamente ele tem que ser mortal. Perceba que o conhecimento inato, ele não admite exceção. E se ele baseia-se na razão, ele então baseia-se no pensamento, que é a capacidade de pensar. Enquanto que o conhecimento empírico, ele não é universal, mas ele pode se aproximar do universal. É isso que o David Hume está questionando, só que ainda existe uma margem de exceção. E aí a gente precisa pensar um pouquinho na lógica aristotélica, que são as proposições, os enunciados científicos em relação à sua quantidade e modalidade. Então vamos lá. Se liga.